Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor. Quero convidar você a se juntar comigo em oração para nós começarmos a nossa escola. Se você tem aí a sua Bíblia, eu queria que você abrisse comigo em Êxodo 2, Êxodo 2 não, perdoem, Gênesis 2. Hoje eu quero ler com os irmãos os versos 18 e 19. Felipe, você pode abaixar só um pouco para mim, por favor? Gênesis 2, nós leremos os versos 18 e 19. Eu quero começar pelo verso 19. Depois a gente lê o 18, em seguida a gente ora. Diz assim: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Verso 18 diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos orar? Pai amado, eu quero te agradecer por esta manhã, mais um domingo, nós estamos aqui juntos, reunidos, em comunhão para aprendermos mais da sua palavra. Rogo a ti, Senhor, suplico ao Senhor que ilumine a minha mente pelo seu Espírito, ilumine o meu coração e também a mente e o coração dos meus irmãos, para que nós possamos, ó Deus, compreender a beleza e a grandeza da sua palavra. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Nós estamos dando sequência hoje na EBD, a respeito daquilo que nós falamos na semana passada, que nós demos apenas uma introdução. E nós estamos trabalhando na nossa escola bíblica em formas de perguntas. E na semana passada eu coloquei exatamente essa pergunta aqui: o que é casamento? E nós fizemos um caminho inverso. Antes de falar sobre o que é casamento, nós falamos sobre divórcio. E eu entendo que foi pertinente a gente ter trazido aqueles dados, porque aqueles dados apontam para nós que existe uma crise enorme nos relacionamentos. Ok? Existe uma crise enorme nos relacionamentos. Então, uma vez que aqueles números nos mostram e nos dão base para nós entendermos que existe uma crise nos relacionamentos e que os casais estão cada vez mais fracassando no que diz respeito aos seus papéis familiares e à constituição familiar, uma vez que os números lançam base, agora nós podemos entender que casamento não é fácil, mas que o fato do casamento não ser fácil não significa que nós devamos agora romper e jogar tudo para o alto, ok? Então hoje, assim como nos próximos domingos, nós iremos entrar exatamente nas respostas que nós tentaremos dar biblicamente para essa pergunta: o que é casamento? Ok? Então nós lemos aí o texto de Gênesis. Hoje o texto que vai servir de base para nós é o 18 e o 19, e eu creio que dá para a gente entrar no 20 também. Nós estamos usando o texto base de Gênesis 2, 18 até 25, e a gente pretende cobrir todos esses versos, né, de 18 a 25, porque tem coisas preciosas aqui. Muitas coisas preciosas. Eu costumo dizer para vocês que nós precisamos passar pela Bíblia como se a gente estivesse degustando uma sobremesa. Você não pode comer sobremesa, né? O pudim de leite condensado que a Giane faz, quem não comeu ainda, por favor, pode cobrar ela para fazer. Mas o pudim de doce de leite que a Giane faz, de leite condensado, melhor dizendo, né? Você não pode comer com aquela colher grande. Você precisa comer com a menor colher. Sabe aquela pequenininha de mexer café? Sabe, Gabi? Você põe o cafezinho, fica assim, aquela de plástico? Isso, tem que comer o pudim da Giane daquele jeito. Você pega uma lasquinha e vai ativando as papilas gustativas, entendeu? Da língua.
e vai apreciando. A Bíblia tem que ser lida dessa maneira. Então, Gênesis 2, 18 a 25, eles são assim, o pudim de leite condensado de Deus, entendeu? A respeito do casamento. Então, tem muitas verdades aqui importantes para a gente descobrir. Eu quero, antes de começar, de entrar na definição do que é casamento, eu quero antes trazer algumas palavras. Eu entendo, irmãos, que muitas coisas que nós vamos descobrir aqui juntos, às vezes você que está aí embaixo, vocês vão ouvir e vão pensar assim, isso aí é impossível. Isso é impossível. Não dá para viver desse jeito, não. Não, pastor, na verdade não é isso que você está falando, não. Na prática, na teoria é bonito, mas na prática é totalmente diferente. E eu estou começando falando disso porque eu gostaria que você se permitisse a enxergar como Deus apresenta o casamento. Não fique armado, não fique com as suas pressuposições a respeito de casamento, não. Tente deixar de lado a sua experiência matrimonial. Tenta deixar de lado. Porque a coisa está tão impregnada na nossa mente, que às vezes a gente acaba perdendo a capacidade de refletir e falar assim, poxa, mas se o meu casamento não está dessa forma, eu e meu marido estamos falhando, porque nós somos cristãos. E se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, nós precisamos o quê? Espelhar o que ela diz a respeito de casamento na nossa relação. Eu sei que é difícil. Talvez tem pessoas aqui que estão há 5, 10, 20, 30 anos casados. E é comum que as pessoas, à medida que elas vão se relacionando, infelizmente, elas vão o quê? Perdendo o encanto do relacionamento. Infelizmente, não deveria ser assim. Então, eu gostaria que, nesse momento, você esquecesse toda a sua experiência matrimonial. Não fique comparando o que a Bíblia está dizendo, o que é casamento, com a sua realidade. Você pode até comparar, mas se você fizer essa comparação, busca o Senhor, pedindo que, Senhor, a sua palavra diz isso, a minha relação não espelha isso, então me ajuda, Senhor, ajuda a mim, ajuda a minha esposa, ajuda o meu marido, a gente alinhar as coisas à luz da sua palavra. Então não fica, sabe, quando a gente fica desviando, não é, e se você soubesse com o meu lá em casa, a minha lá em casa, não, esquece isso, vamos tentar nos permitir conhecer o que a Escritura diz a respeito de casamento, né? Tanto para você que já é casado, quanto para as moças, né, solteiras também, né, para os rapazes solteiros também, né, é importantíssimo vocês entenderem isso aqui, para vocês já terem uma base sobre o que é casamento. Eu trouxe aqui uma definição, uma resposta para essa pergunta, que eu acho que ela é simples, poderosa, profunda e extremamente bíblica. Eu gostaria, se você tivesse uma caneta, eu gostaria que você anotasse isso aqui. O que é casamento? Eu gostaria que você anotasse isso. Pode anotar na sua Bíblia, anota no seu caderninho, no seu bloco de notas. Pode ficar à vontade, mas eu gostaria que você anotasse aí. O que é casamento? Anota para mim aí. Anota isso para você guardar essa definição. Eu gostaria que a gente decorasse essa definição. Gostaria que a gente saísse daqui hoje, assim, sempre que viesse à nossa cabeça o que é casamento, a gente tivesse essa resposta aqui, ó, na ponta da língua. Ok? Então, ó, anota aí a pergunta, o que é casamento? Depois você pode, não, tatuagem não pode, né, pastor Marco? Eu ia falar que depois você pode tatuar essa resposta, mas... Pode, pastor Marco, tatuar?
Brincadeira, irmãos. Vamos lá. Então, o que é casamento? Essa é uma definição de um pastor presbiteriano chamado Jay Adams. Jay Adams. É a melhor definição que eu encontrei. E ele define casamento da seguinte questão. Ele diz que o casamento, então entende aí, coloca aí, o casamento é uma aliança de companheirismo. Casamento é uma aliança de companheirismo. Essa é uma definição profunda de casamento. Veja que tem duas coisas aqui. Tem aliança e tem companheirismo. Sobre essas duas palavras que nós vamos seguir no dia de hoje. Então, anotar essa definição, o casamento é uma aliança, um pacto, um contrato, um acordo de companheirismo. Companheirismo. É exatamente isso que a gente percebe quando a gente for aprofundando no texto de Gênesis. Porque, se você olhar comigo o versículo 18, olha aí comigo o versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então, essa definição do Jay Adams, o casamento é uma aliança de companheirismo, nos dá uma base para nós entendermos que, ainda ali na criação, vamos parar para a gente imaginar. Imagina aí na sua cabeça. Quem aqui já foi na praia? A praia. Quem já foi à praia? Levanta a mão, por favor. A praia. A praia. Quem aqui achou a praia linda? Linda, linda, linda. Ok. Quem aqui já andou de avião? Já viajou de avião? Vocês já viram? Quando o avião sobe assim, ó, ele fica acima das nuvens, e você passa a voar numa velocidade de cruzeiro, e aí as nuvens estão aqui embaixo e o avião está acima. E parece que é um tanto de, como é que chama aquilo? Algodão doce que está debaixo de você. E você começa a ver o horizonte assim, ó, principalmente se for a tardezinha, você começa a ver o pôr do sol, mas de uma maneira que seus olhos aqui embaixo não conseguem imaginar. E aí, toda vez que eu faço isso, vou à praia e contemplo a natureza, e viajo de avião, e estou ali em cima, e eu contemplo tudo isso, e falo assim, nossa gente, olha o que Deus criou, é maravilhoso demais. E realmente é, porque se a gente voltar em Gênesis 1, até aqui Gênesis 17, nós vamos perceber que Deus criou coisas maravilhosas. E Ele vai criando os céus, as estrelas, os animais, as plantas, tudo. E tudo que Ele vai criando diz, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E o próprio Deus vai dizendo isso, poxa, isso é bom. Imagina, para nós o conceito de bom ainda é algo pequeno. Imagina Deus definindo algo como bom. Seria para nós assim, é algo que, a definição de Deus de algo que é bom seria para nós o que é algo que é boníssimo, ou belíssimo. E aí, a primeira vez que Deus, mesmo tendo criado tantas coisas boas, maravilhosas, a primeira vez que Deus fala assim, existe algo que não é bom. E Gênesis 18 levanta o problema da, Gênesis 2:18 levanta o problema da solidão. Da solidão humana.
Gênesis 2:18 levanta o problema da solidão do homem. E quando Deus percebe que o homem está só, ele diz assim: solidão não é bom. Viver só não é bom. Então, Gênesis 2:18 nos fala do problema da solidão. Mas aí a gente pode pensar assim: mas pastor, o homem não estava sozinho. Ele tinha Deus, toda a criação para desfrutar, todos os animais. O sujeito está no paraíso, irmãos. Eu imagino, né, como o pastor Marco gosta de dar essas viajadas, né? Mas eu imagino que a água do mar era transparente como isso aqui, ó. Não tinha, né, homem, não tinha gente destruindo, né, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas a gente pode pensar assim: não, mas o homem não estava sozinho, não. Tinha muita coisa lá. Sim, mas nós vamos ver como que essa solidão, talvez ela seja uma dos piores tipos de solidão. Mas qual é o ponto levantado em Gênesis 2:18? O problema da solidão humana. E por que que Deus é quem diz que não é bom que o homem esteja só? Não foi Adão que reclamou, foi Deus. E Deus, como Criador, ele sabia que, olha, eu não criei você para viver só. Porque nós fomos criados à imagem e... o que mais? A imagem e semelhança de Deus. Vocês sabiam que nem Deus é solitário? A Bíblia apresenta Deus como um Deus, três pessoas. Que nós chamamos de trindade. Não são três deuses. É um Deus que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. De tal maneira que na teologia nós definimos a comunidade trinitária. Desde a eternidade, Deus estava em perfeita comunhão plena entre o Pai, o Filho e o Espírito. Deus não é um ser solitário. E o fato dele ter nos criado a imagem e semelhança mostra que ele nos criou para relacionamentos. Tá bom, eu sei que relacionamento... Esquece o que eu estou falando. Eu sei que relacionamento... pastor, mas relacionar... Não, como eu falei, esquece isso. Nós fomos criados para relacionamentos. Não tem como a gente fugir disso. Isso é o que nos faz seres sociais. Opa, isso aqui está meio estranho hoje, hein? Deixa eu me ver aqui. Isso é o que nos faz seres sociais. Você sabia que nós precisamos do outro para ter noção de que nós existimos? Isso é uma questão filosófica, né? Um ser humano depende do outro para ele ter noção de que ele existe. Porque ele precisa olhar para o outro, e olhando para o outro ele consegue discernir que ele é outro. Ele é um indivíduo, eu sou um indivíduo diferente dele. Percebe? E Deus nos criou para relacionamentos. Quais tipos de relacionamento? Primeiro relacionamento. Opa! Misericórdia, irmãos. Espera aí. Segura aí que nós vamos dar um jeito aqui. Ô Felipe, dá um jeito para mim isso aqui, por gentileza. Esse aqui dá até um meme lá na internet, hein? Ajuda para mim. Deus nos criou para relacionamentos e para nos relacionar de duas formas, ou com dois tipos de relacionamento. Deus nos criou para nos relacionar com Ele, ok? Por que Ele nos cria seres relacionais? Porque nós somos criados para nos relacionar com Deus. Mas Deus também nos criou para nos relacionar
com os outros. Então, o problema da solidão é algo que Deus percebe que, apesar de tudo que eu já fiz até aqui, o homem ainda não é capaz de atingir o seu objetivo principal, que é se relacionar comigo e com o outro. Então guarda isso, nós somos seres relacionais, Deus é quem diz isto, Deus nos criou dessa forma, e nós somos criados para nos relacionar com Deus e com os outros. Eu trouxe aqui uma frase de um comentarista chamado Kenneth Mathews. Olha o que ele diz, eu achei isso aqui fantástico. Ele diz assim: o ser humano não viverá até que ame. Olha só que frase profunda. O ser humano não viverá até que ame, entregando-se ao outro em seu próprio nível. Isso aqui é uma definição muito forte, é uma fala muito forte a respeito de casamento. Se casamento é uma aliança de companheirismo, essa frase do Kenneth Mathews nos mostra que o casamento também é uma aliança de entrega absoluta. Absoluta. E aí ele diz assim: o isolamento não é a norma divina para os seres humanos. A comunidade é a criação de Deus. Nós somos criados para viver em comunidade, nos relacionar. Olha o que diziam os judeus, os rabinos judeus, comentando sobre Gênesis 2, que nós estamos usando aqui. Um rabino, judeu, hein? Ele comenta assim, falando da questão do casamento e principalmente da esposa. Ele diz assim: quem não tem esposa, existe sem bondade, sem uma companheira, sem alegria, sem bênção, sem bem-estar, sem uma vida plena. De fato, essa pessoa reduz a representação da imagem divina aqui na terra. Olha que coisa interessante. A visão judaica a respeito da mulher, do casamento, era que o sujeito que não tem uma esposa, ele não tem uma vida feliz aqui. Inclusive, ele termina dizendo que reduz a representação da imagem divina na terra. Por quê? Se Deus nos criou a imagem e semelhança dele, e isso implica em que nós somos seres relacionais, se nós vivermos sozinhos, nós estamos diminuindo a representação da imagem divina na terra. Evidentemente, existem aqueles casos, e nós vamos falar disso nos próximos domingos, existem aqueles casos do celibato. Mas aí é uma outra questão. Então não saiam daqui pensando: ah, pastor, então eu estou sozinho, então, né, a representação da imagem divina está sendo reduzida aqui. Não, nós vamos entrar nesse ponto. Ok? Então, olha que coisa interessante. Então, se Gênesis 18, na primeira parte, ele levanta o problema da solidão. Ô Felipe, vamos ver se você tem a mãe aqui mesmo. A parte B do versículo 18 e o versículo 19, Deus então vai mostrar que a solução para a solidão é exatamente a criação da mulher. Isso aqui é algo que as feministas não leram ainda em Gênesis. Não leram ainda. Talvez a Bíblia delas não tenham isso aqui, ou elas não leram da maneira correta. Vamos lá em Gênesis, agora 18, a parte B e o verso 19. Vamos lá. Vamos ler o 19 e o 20, aí depois a gente faz uma conexão com o 18, pode ser? Vamos ler o 19 e 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Verso 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos,
às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, se quiser marcar essa parte, para o homem, todavia, a palavra principal aí é todavia. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Aí voltemos ao 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Veja que o texto repete 2 vezes a palavra auxiliadora e a palavra idônea. Qual que é a questão aqui? No verso 19, Deus diz que Deus terminou de criar os animais e tudo. E ele trouxe os animais para que Adão desse nome aos animais. Isso aqui é algo importante no texto. Na literatura judaica, na cultura judaica, o fato de você dar nome a algo ou a alguém, significa que você tem autoridade sobre aquilo ou aquela pessoa. Por exemplo, quando Nabucodonosor trocou o nome de Daniel e seus amigos, ele troca o nome para eliminar deles o senhorio do Senhor e para eliminar deles a cultura judaica. Portanto, ele troca o nome. Ok? Então a gente vê isso em várias passagens do Antigo Testamento, que na cultura judaica os nomes significavam muitas coisas. Então, quando alguém dava nome a algo ou alguém, significava que aquele que dá o nome tem autoridade sobre. Então, Deus traz os animais para o homem, e o homem então vai dar nome aos animais. Isso é uma representação de que o homem é aquele que reina sobre a criação, que tem autoridade sobre a criação de Deus. Só que se você olhar no verso 20, diz aí que Adão deu nome o homem a todos os animais domésticos. Então veja, é interessante essa expressão animais domésticos, porque a gente percebe claramente que já tinha ali aqueles animais, né, que faziam companhia. Tinham as aves dos céus e todos os animais selváticos. Mas aí, o verso 20 diz assim, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Qual que é a ideia? A ideia é que Deus trouxe todos os animais e disse, Adão, dá nome aí. Aí, vamos imaginar que o Adão, cachorro, leão, urso, leopardo, gato, dinossauro. Beleza. À medida que o Adão vai olhando para esses animais e dando nome, ele não acha nenhum que ele pode falar assim, ser humano. Não tem. Alguém que é igual a mim. Não tem. E é aí que Deus diz, tem uma solidão aí, que eu estava falando anteriormente, e é claro que o texto não propõe isso, mas eu entendo que o pior tipo de solidão é aquela que é sofrida acompanhado. É bem provável estar no meio de uma multidão e ainda estar solitário. Esse é o pior tipo de solidão. Quando você está cercado de pessoas, ou quando você tem um marido ou uma esposa, e os dois vivem dentro da mesma casa, têm filhos ou filhas, todos vivem na mesma casa, mas ainda há solidão. Por quê? Porque eles não têm a noção de que o casamento é uma aliança de companheirismo. Percebe? E aí, como eu disse, a palavra que se repete aí aqui é a palavra 2 vezes, auxiliadora e idônea. Então, o que falta para Adão não é outro animal. A solidão que Adão tem é uma ausência de uma companheira. Ok? Essa palavra auxiliadora, o que significa? A palavra auxiliadora aí, olha que coisa interessante. Auxiliadora aí é a palavra hebraica ezer.
que ela significa ajuda, auxílio, socorro e amparo. Olha o que Deus falou. Ô Adão, você não tem quem te ajude, quem te auxilie, quem te socorre, quem te ampare. Embora você esteja cercado de coisas maravilhosas que eu criei. Os animais não podem suprir essa carência sua, Adão. Olha como que a Bíblia apresenta as mulheres. Porque eu disse, as feministas não leram isso aqui. Não leram. Elas só leram que, elas fazem a leitura desse texto e dizem assim, tá vendo? Olha o homem aqui oprimindo as mulheres, olha o Deus bíblico, olha o patriarcado aqui. Desculpe, eu estou tentando fazer uma leitura sincera do texto, eu não estou vendo isso no texto. O que eu estou vendo é um Deus que olha para o homem e fala assim, preciso colocar alguém do seu lado, rapaz, caminhar com você, para te ajudar, para te amparar, para te socorrer. A palavra idônea é a palavra hebraica neged. Neged. Neged significa presença, estar na frente de ou diante de. Significa também equivalente a, e pode significar também posta ao lado. Um comentarista da Torá, um judeu, ele diz o seguinte, que Deus não criou a mulher da cabeça do homem para que ela não mandasse nele. Mas ele também não criou ela do pé do homem para que o homem não pisasse nela. Mas Deus criou ela do lado. Olha o valor que a Bíblia apresenta às irmãs. Então, Adão precisa de uma auxiliadora. E essa companheira que Deus vai dar para ele, ela tem essas características. Ela é aquela que ajuda, que auxilia, que socorre, que ampara. Ela é aquela que está na presença dele, de frente dele, é equivalente a ele e posta do lado dele. É por isso que ele vai dizer, nós vamos ver mais com detalhe na frente, essa sim, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ele se identifica com ela. Ele fala, agora tem uma que é igual a mim, ela é de carne e osso. A gente pode, agora sim, ela conversa. Eu converso. Foi um presente que Deus deu a ele, né? E aí a gente percebe que, o que nós já vimos até aqui? O que é casamento? Casamento é uma aliança de quê? O Lucas chegou atrasado, ele não pegou essa parte não. Vamos ajudar ele. O casamento é uma aliança de? A Raíssa também. Vamos de novo. O casamento é uma aliança de? Companheirismo. Uai, pastor, mas eu achei que o casamento era uma aliança para fazer sexo. Gente, no final, sabe o que sobra? O companheirismo. O companheirismo. É isso que vai ficar no final. Porque é isso que rege o propósito do casamento. Se a gente não tem isso claro, a gente acaba confundindo o quê? Casamento com sexo. Sexo faz parte do casamento, mas casamento não é igual a sexo. Nós precisamos entender isso. Qual é o propósito que rege um casamento? Em outras palavras, o que norteia um casamento? A base para um casamento, qual é a base que deve estar bem colocada, porque senão, se não estiver bem colocada, o que construir em cima vai cair. E esse é, na minha visão, o grande problema dos dados que nós vimos no domingo passado. Números de divórcio cada vez maiores. Por quê? Porque a base nunca foi bem colocada. Ok? O propósito que rege o casamento. Olha o que diz o Samuel Waldron. Ele diz assim, ó, o casamento, vamos pegar essa parte aqui. O casamento é uma
promessa pública. O Samuel Waldron, ele traz uma outra definição. O casamento é uma promessa pública e formal. Casamento é uma promessa. E quais são as características dessa promessa? É uma promessa pública e formal. Portanto, o casamento é uma declaração, uma promessa feita em conjunto, de maneira pública, entre várias testemunhas, e formal. Ou seja, é algo que não é uma brincadeira. É algo formalizado. Então Samuel diz assim: o casamento é uma promessa pública e formal feita por um homem e uma mulher, um ao outro, ou seja, uma promessa feita publicamente e de maneira formal entre um homem e uma mulher, feita um ao outro, que os leva a uma união matrimonial destinada a... Agora é que ele fala aqui o propósito que rege o casamento. Então, veja bem, o casamento é uma promessa que um faz para o outro. Lembra lá dos votos? Silene, você promete amar José Carlos na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, até que a morte o separe? Sim. José Carlos, você promete proteger, cuidar, amar, né? A Silene, até que a morte o separe? Sim. Então, é uma promessa feita entre um e outro. E isso leva a uma união matrimonial. E qual que é o destino? Essa união, essa promessa, essa união matrimonial, ela visa o quê? Novamente, ele reforça a primeira definição. Destinada a proporcionar um companheirismo de vida, e ele usa uma palavra aqui importante: multidimensional. Multidimensional, ou seja, é um companheirismo em várias dimensões. Está vendo que não é só sexo? A pior definição de casamento que existe é definir casamento igual a sexo. Ok? Pior definição. Então, ele fala que é uma aliança e compromisso que um faz com o outro, destinado a um companheirismo de vida multidimensional. O que ele está querendo dizer? Quais são as dimensões? Eu devo ser companheiro da Bárbara, a Bárbara é minha companheira, em quais dimensões? Vocacional. Olha que coisa interessante essa parte aqui, quando ele fala de vocacional, um companheirismo vocacional. Ele está dizendo o seguinte: quando um crente estabelece uma união com o ímpio, ele está gerando um desequilíbrio no companheirismo. Por quê? Você está vivendo o quê? Qual que é a sua vocação? Você é cristão, você é uma cristã. Você precisa de um companheiro de oração, você precisa de um companheiro de leitura bíblica. Mas não, você está lendo a Bíblia, o outro quer ir para a balada. Você quer ter um tempo de oração, o outro quer ir para o bar jogar sinuca e beber cerveja. Como que vocês vão ser companheiros desse jeito? Pastor, mas os homens na igreja estão pior do que os homens no mundo. Uai, repreende eles aí. Conversa com o seu pastor e fala assim: pastor, estou interessado em fulano, mas fulano não é homem não. Chama ele na responsa. Companheirismo na dimensão vocacional, verbal. Olha o problema. Sabe, um dos maiores problemas no casamento é gerado pela falta de comunicação. Todos os relacionamentos, a maioria dos relacionamentos, é um dos maiores problemas, falta de comunicação.
Não, mas a gente conversa. Às vezes eles conversam muito, mas não se entendem. Um fala A, o outro fala B. Então, ó, companheirismo vocacional, verbal, emocional. Companheirismo emocional. Muitas vezes, a falha disso nos casamentos. Companheirismo financeiro. A questão financeira é a segunda causa de divórcio. Pesquisas dos Estados Unidos. Problemas financeiros. Nós já falamos isso aqui. Casais que levam as suas finanças isoladas, individuais. O marido não sabe quanto que a esposa ganha, a esposa não sabe quanto que o marido ganha. Um assume parte da despesa da casa, o outro assume outro, e ponto final. Senhas escondidas. Percebe? Nós é que criamos os problemas, e depois a gente quer dizer que não. A Bíblia diz que casamento é lindo, mas o meu é o inferno. Por quê? Porque somos nós que estamos criando os problemas. Esconde a senha, não sabe, esconde quanto ganha, a remuneração, compra coisa escondida um do outro. Depois nós reclamamos, falamos que não, a Bíblia que está errada. Companheirismo social. Companheirismo social. Gente, que coisa maravilhosa é quando eu saio com a minha esposa e a gente anda de mão dada. Quantos casais aqui já estão casados há 5, 10, 20 anos? Qual foi a última vez que vocês andaram de mão dada? Não, lembra aí, puxa aí na cabeça de vocês. Detalhe, sutileza, mas tem tudo a ver com o companheirismo social. Quantos casais têm vergonha de apresentar um ao outro, para os seus amigos, suas amigas, seus companheiros? Tem vergonha. Não tem coragem de assumir, fazer, esse aqui é meu companheiro. Essa aqui é a minha companheira. Não, aonde ele não cabe, também não cabe a minha. Se a minha esposa não pode ir, eu também não posso. Se eu não posso ir, minha esposa também não pode. Percebe os problemas graves? Mas a Bíblia fala de companheirismo social. Aí sim, companheirismo sexual. E não somente no que diz respeito ao ato. Sexo não é só ato, ok? Sexo tem a ver com romantismo, com bom dia, com boa tarde, com boa noite, como foi no trabalho, como está a semana. Sexo tem a ver com isso. O ato em si, ele é apenas a consumação dos detalhes construídos. Companheirismo sexual. Veja que é companheirismo sexual, não é submissão sexual, são coisas totalmente diferentes. Tem homem que acha que a mulher existe para satisfazer os desejos sexuais dele. E infelizmente, nos muitos casos, ele teve uma infância, uma adolescência, ou uma juventude meio, fora do mundana. E aí nessas andanças, ele, infelizmente, teve vários romances. Assistiram filmes para dar uma apimentada na questão, e depois o sujeito casa, e ele quer imitar aquelas coisas, entende? Na cabeça dele, ele não consegue discernir entre o que é filme e o que é realidade, entende? Ele não consegue discernir. Em outras palavras, às vezes ele pensa que, me perdoe a expressão, que a esposa dele é uma prostituta. Mas ela não é. Ela é uma irmã em Cristo, entende? Não existe isso. Companheirismo espiritual. Oração um pelo outro. Intercessão um pelo outro. Intercessão pelo relacionamento. Senhor, nós estamos com essa situação entre eu e meu marido, entre eu e minha esposa. Senhor, nos ajude. Senhor, nós estamos brigando, tem coisa simples que está gerando estresse. Senhor, nos ajude.
nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Mas não, a gente quer, não, casamento, dá para mim não. Então, o casamento é uma promessa pública de companheirismo de vida multidimensional. E qual o propósito que rege o casamento? O propósito que rege o casamento é proporcionar a um homem e a uma mulher a companhia um dos outros. O propósito que rege o casamento é proporcionar a um homem e uma mulher a companhia um do outro. Durante o dia, quando você vai trabalhar, ou você fica em casa e o seu cônjuge vai trabalhar, passa pela sua cabeça algum sentimento de saudade? Nossa, que saudade de fulano. Qual foi a última vez que isso passou na sua mente? Deveria passar. Para fechar, eu quero ler com vocês 3 textos bíblicos que dão mais ênfase ainda na questão do companheirismo, do casamento como companheirismo. O primeiro texto é Provérbios 2. Provérbios 2. Provérbios 2, queria ler o verso 1. Provérbios 2, verso 1. Depois eu quero ler o 6 em diante. 6 ao 17. Presta atenção nesse texto. Provérbios 6, 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Ele está dizendo assim, ó, filho meu, se você der ouvido às minhas palavras, você vai colher frutos. E aí, lá no verso 7, ele começa a dizer o que ele vai colher, se ele guardar as palavras da sabedoria. Então ele vai colher o seguinte, ó. Vamos pegar o 10, por favor. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. E ele vai conservar e vai guardar em qual sentido? Verso 12. Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam dos teus caminhos. Agora, olha o que ele diz, o verso 16 e 17. O texto bíblico falando do companheirismo, casamento como companheirismo. A sabedoria vai o quê? Te livrar da mulher adúltera. Pode ser do homem adúltero também, ok? Te livrar da mulher adúltera. Essa mulher adúltera, olha como que ele define ela. A mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras. Do homem adúltero, do estrangeiro que lisonjeia com palavras. A qual essa mulher adúltera, ou o homem adúltero, a qual deixa o amigo da sua mocidade. Ele está falando de esposa. Olha como que ele define a esposa. A amiga da sua mocidade. Pegou pesado agora, hein? A qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Veja, ele define claramente casamento como uma aliança feita entre um homem e uma mulher, e é uma aliança de companheirismo, de amizade. Percebe? Qual é a consequência disso? Aquele que não tem sabedoria e cai no caminho do homem adúltero ou da mulher adúltera. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Percebe o processo, a seriedade disso? Um outro texto que nos mostra a respeito de casamento como companheirismo
Malaquias 2, 13 a 14. Malaquias 2, 13 a 14. Malaquias 2, 13 a 14 diz assim: Deus está repreendendo os homens aqui por causa do adultério, ok? O que o Senhor diz? Ainda fazeis isto. O que os homens estão fazendo? O Senhor está denunciando eles. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. O profeta está repreendendo os homens, dizendo assim: peraí, vocês vêm diante de mim, vocês vêm no altar, vocês choram, vocês derramam lágrimas, entendeu? Vocês vêm aqui, gemem na minha presença, ai Senhor, misericórdia de mim, Senhor, quieto. Mas o Senhor odeia isso, o Senhor está odiando isso. E aí, verso 14, e perguntais, por quê? Peraí Senhor, como assim? O Senhor odeia a nossa atitude, as nossas lágrimas? O Senhor odeia as nossas lágrimas? Como assim, Senhor? Por quê? Aí olha a resposta que Deus dá para eles. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Como que termina o 14? Sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Percebe? Aliança, companheirismo. Aliança de companheirismo. Aliança de companheirismo. Aliança de companheirismo. O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Serve para os homens, serve para as mulheres, ok? E um último texto, Ezequiel 16, verso 6. Ezequiel 16. Ezequiel 16. Verso 6, para a gente encerrar. Deus está falando para Israel. Aqui Deus é o namorado, e Israel é a namorada, ok? Deus vai desposar Israel. Olha o que o Senhor está dizendo para Israel. Uma figura de um casamento aqui. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue. Português deu uma aliviada aqui, pastor Marco. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue. Em outras palavras, passando eu por ti, vi que tu estavas imunda. Vi que tu estavas nos dias da tua menstruação. Essa é a ideia aqui. E te disse, ainda que estás no teu sangue, ou seja, ainda que estás imunda, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, crescente, e te engrandecestes, e chegastes a grande formosura. Formaram-se os teus seios, e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Em outras palavras, estavas no cio, literalmente. E ele continua dizendo aí, estendi sobre ti as abas do meu manto, cobri a tua nudez, dei-te juramento, presta atenção o que ele diz agora, dei-te juramento. Lembra que eu falei que Samuel Aldron diz que o casamento é uma promessa pública de companheirismo? Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor, e passastes a ser minha. Olha o que Deus falou para Israel. Eu desposei vocês, como se vocês fossem uma moça ainda jovem. E eu fiz um juramento a vocês. E depois dessa aliança que eu fiz, você passou a ser minha. Já imaginou se todo homem
claro que aqui não tem coisas aqui que não cabem, né, evidentemente. Mas já imaginou se todo marido tivesse essa dimensão da sua esposa? Você é minha. Mas não no sentido que o mundo tem hoje, né? Que o sujeito pensa, você é minha e se você me largar eu te mato. Não, isso aí é loucura. Você é minha no sentido seguinte, você é um presente que Deus me deu. Eu desposei você. Eu fui na casa dos seus pais, eu pedi a sua mão em casamento. Eu tirei você de dentro da casa do seu pai. Eu fiz uma promessa, eu fiz uma aliança com você. Você é minha no sentido de que você é meu tesouro mais precioso. Eu preciso zelar por você. Eu preciso cuidar de você, eu preciso amar você. Já imaginou se tivesse esse pensamento? Ah, pastor, mas é que você não sabe, né? Que o pecado, irmãos, o pecado é coisa lá antes de Cristo, ok? Eu sei que nós ainda pecamos, a Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Eu entendo isso. Só que Paulo diz em Romanos, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Pois se pelo Espírito de Deus mortificar as obras da carne, andar em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Vocês não leram esse texto? Então o casamento é uma aliança de companheirismo. Isso é só para a gente começar. Então guardem isso, casamento é uma aliança de compromisso. Essa é a definição. Você precisa guardar isso pro resto da sua vida agora. E aí checar essa definição com o que acontece lá na sua casa. Casamento é uma aliança de companheirismo. Estamos sendo companheiros uns dos outros? Se não estamos, joelhinho no chão, confessa, se arrepende e busca o Senhor. Mas vocês precisam ser companheiros uns dos outros. Para terminar, eu e minha esposa lá, a gente criamos um hábito, né, meu amor? Desde quando nós começamos, quando a gente tem os nossos estresses lá, e tem, tá? A gente aprendeu a dizer um para o outro assim, calma lá, eu não sou seu inimigo. Quando o negócio, opa, calma lá. Ela fala para ela, eu não sou sua inimiga não, peraí, calma. E eu digo para ela, eu também não sou seu inimigo, ou seja, nós não estamos aqui para matar um ao outro não. Nós estamos aqui para nos ajudar. Então vamos colocar o pezinho no chão e vamos nos ajudar. Evidentemente, essa é a nossa experiência, né? Não vou falar que isso é regra, mas vale a pena. Vamos orar ao Senhor. Alguém quer comentar alguma coisa? Acrescentar? Uma pequena coisinha, nosso irmão aqui. Pastor Rony, o senhor falou duas coisas importantes, né? Que eu até anotei. Primeiro, a questão do tudo que Deus criou é bom. E a ausência daquilo que Deus criou nos dá essa dimensão catastrófica que estamos vivendo de ansiedade e depressão. Perfeito. Certo? E solidão. E solidão. E uma coisa muito importante, né? Até porque esse movimento feminino extremo que nós estamos vivendo, eles falam que as mulheres são subjugadas e dizem que a Bíblia ajuda a subjugar as mulheres. Mas eu estava lendo o livro do J. Packer sobre o título do livro é Tempos Cotidianos, ou Vida Cotidiana, algo assim. E aí ele fala que toda essa má visão que as pessoas têm da Bíblia hoje, eles pegaram costumes do povo oriente, aquele pessoal vizinho dos judeus, os egípcios, os sírios, que eles faziam essas práticas com as mulheres e trazem essas práticas antigas para o nosso tempo, falando que isso começou na Bíblia, com o povo judeu. Só que aí ele traz alguns textos que reforçam assim de maneira muito, muito boa. Por exemplo, ele fala da questão de quando Rebeca, né, o Damasceno Eliezer vai lá buscar Rebeca para casar com Isaac, e aí ele mostra como que os pais tinham preocupação em saber o que a filha queria. Não era assim, se a filha não quisesse, não era casada forçada, não. E aí ele traz a questão de que o Eliezer chega, né, com presentes, coloca uma pulseira maravilhosa no braço de Rebeca, e Rebeca chega para os seus parentes, e os parentes ficam doidos, não, esse povo aí tem dinheiro, ela tem que casar com esse povo. Só que não foi assim. Eles viram tudo, ficaram com o rapaz um tempo, não sei se 1 ou 2 dias, ele pediu para voltar rápido, né? Eu não lembro do texto direitinho.
Mas aí, quando ele fala, me deixe partir, o irmão e a mãe dizem assim, não, espera que nós vamos chamar a Rebeca. Aí chamou a Rebeca e perguntou se ela queria ir com o rapaz. E então ele deixou. Então, é bom salientar, até porque vai ser transmitido, que a Bíblia, quando ela é lida de modo Honesto. correto e honesto, você vê que a Bíblia se preocupa com a mulher de uma maneira tão grande que chega a ser uma preocupação até maior do que a com o homem. Porque com a mulher tem a questão de Deus cuidar da mulher e Deus, e não só Deus, mas também Deus colocar o homem como cuidador da mulher. Então é bom, eu achei importante salientar esse Perfeito. ponto. Existem, evidentemente, né, dentro da própria igreja, os opressores, que são pseudo-cristãos, se dizem cristãos e realmente abusam das suas esposas. Quanto a esses, eles demonstram por suas próprias atitudes que, primeiro, estão totalmente perdidos no que diz respeito ao que é ser um homem e estão totalmente perdidos no que diz respeito ao que é um casamento. Então, evidentemente, por causa dos abusos, como aquela frase antiga dizia, né? Não se pode jogar o bebê com a água fora, né? Você não dá banho no bebê, quando for jogar água com a banheira, você joga o bebê junto. Não, você joga a água suja e fica com o bebê. Esse é o objetivo. Bem colocado. Mais alguém? Então vamos orar. Pai amado, eu quero te agradecer por esse assunto tão riquíssimo. E eu quero rogar ao Senhor que nos ajude. Nos ajude, Senhor, a entendermos quão maravilhoso é o chamado do Senhor para os maridos e para as esposas. É algo tão maravilhoso, Senhor, que nós não temos a dimensão da beleza e, Senhor, da alegria que é estarmos casados, Deus. Eu sei, ó Pai, que existem experiências ruins. Eu sei disso, Senhor. Que essas experiências ruins, elas possam, primeiramente, ser curadas pelo Senhor. Que o Senhor possa trazer cura, bálsamo, refrigério. E que essas experiências, ó Deus, não sejam usadas como referência para falarmos a respeito de casamento, porque a referência é a sua palavra. E se há algo, ó Deus, no nosso relacionamento, no nosso matrimônio que tem falhado, a culpa é totalmente nossa. Totalmente nossa. Que possamos nos arrepender e nos curvar diante da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.